Will Piscinini bem que poderia ter sido jogador de futebol ou lutador de karatê, mas quis o destino que a moda fosse o seu porto seguro. Curitibano e com uma certa ascendência camaleônica de Rita Lee cravada na essência, ele encontrou na capital paulista sua melhor tradução. Por aqui, este adorável leonino desdobra-se na carreira de produtor, stylist, modelo, agitador cultural e coordenador do projeto Suco de São Paulo, que tem como objetivo descobrir e moldar talentos na música e nas passarelas. Seja bem-vindo, Will. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Gustavo. Para começar, vou dizer que você é o meu Will preferido, tá? Ai, que bom, que bom. É porque você falou que ele é um leonino, já explica muita coisa. Já. Explica muita coisa. Afinal de contas, assim... o astrólogo do momento. Por quê? Márcia Sensitiva. Vamos lá, pessoa de fogo, explique. O leonino é aquele cara que brilha em qualquer momento, entendeu? Ele tem que ser o centro das atenções. Eu conheço leoninos péssimos. Pois, eu também. Não, eu conheço bons e ruins. Minha mãe era leonina, né? É. Um amor de pessoa. Não, minha melhor amiga. Mas já vamos começar com este nome, que não é Will e que é Willie. Já vamos começar por este nome. De onde vem Willie? Bom, a gente não é responsável pelos gostos familiares, né? O meu nome, ele vem como origem porque minha mãe é muito fã de Willie Nelson. Então... Eis a curiosidade por trás do meu nome. Essa é a grande realidade. Diferente do que muitos acham, né? Que é o Willy a baleia, o Willy o coiote, Free Willy. Sim, a baleia. Ah, Free Willy! Lembrei. Ô Will, vou pedir para você chegar mais perto do microfone só, porque o teu áudio fica menor que o nosso. Beleza. Mas esse microfone tá torto também, o dele. Sempre direciona ele para sua boca. Retinho. Vamos lá, conte. Então não é de Free Willy. Não é de Free Willy. Okay. Amo baleias, mas não é por causa dele. Mas rolava um bullying na escola, não? Vários. Eu sou oriental, né? Então vamos começar por aí. Um oriental, filho de uma mulher neta de italiano, bisneta de italianos, aonde eu fui criado por um homem negro, o qual eu chamo de pai. Então bullying é o que eu mais sofri. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Calma lá. Eu disse que ia ser surpreendente, começa onde? Em que cidade, do lugar do planeta? Bom, na República do Paraná. Nasci na República Federativa de Curitiba, né? Então, assim, a República de Curitiba. Amo Curitiba, odeio os curitibanos. Desculpa, curitibanos. Mas assim, é uma opinião minha, ponto. Então eu sou natural de Curitiba. Minha mãe é do interior do Paraná, nascida em Astorga, criada em Guarapuava. Astorga, cidade do Chitão e Chororó. Ah, para. Astorga é um nome importado, né? Meu mundo caiu. Eu sempre achei que Chitão e Chororó fossem tipo, sei lá. Não, interior, Sorocaba. Não, até São José do Rio Preto. Até. Não, agora vem uma curiosidade, né? A família é de lá, sabia? Em Astorga tinha um leiteiro, né? É. Esse leiteiro era um homem oriental. Muitas pessoas na cidade são orientais. Ponto. Mas peraí, em Curitiba ou em Astorga? Astorga. Astorga. Estamos lá na cidade da minha mãe. Onde tudo começou para ela. Enfim, eu nasci em Curitiba no ano de 88, não sei se foi um acidente, se foi planejado, sou um baby, né? Mas eu sou daquela geração que viveu 5 décadas com menos de 40 anos. O que seria 5 décadas? Cara, eu nunca parei de 40 anos. Mas se ele viveu 80, 5, nós vivemos quantas? Aí nem entra o caso, né? Então, puta, Gustavo, nossa, fudido. Mas vamos lá. Enfim, sou da década de 80, nascido em 88, sou filho de uma mãe bisneta de italianos com um genitor oriental e fui criado por um homem negro. Um genitor oriental significa o quê? Que você não teve convivência com seu pai, é isso? Não tive, nunca tive interesse também, porque pai é quem cria. Claro, não, sim. Mas a sua mãe foi solo, foi uma mãe solo? Minha mãe não foi solo, ela deu aberturas para conversar, falar sobre, só que são dores dela. Quanto mais ficasse remoendo, mais ela ia ficar triste, mais informação ia querer saber, ela não ia saber dar. Entendi. Então eu optei em não ficar perguntando tanto a ela. Até porque a figura paterna foi muito bem representada. Então, quando é muito bem representado, você acaba realmente não tendo interesse nem... Exato.
Eu não sentia necessidade, assim, de ir atrás do meu genitor. Nunca senti essa necessidade. Até porque o amparo familiar que eu tive foi muito bom. Bagunçado como toda a família brasileira. A grande família sempre, né? Não, mas eu acho maravilhoso. Mas aí, em que momento que a sua mãe... Aí a sua mãe casou Casou com novamente. seu pai? Casou pela segunda vez. Com o meu genitor, ela ficou até o ano de 87. Então, foram indas e vindas, ela... Então você nem conheceu o seu genitor? Cheguei a conhecê-lo. E nunca teve curiosidade? Nunca. Por ver a dor da minha mãe. Então, desde antes de ter consciência das coisas, eu já tinha a tal da empatia. E eu acho que isso é o que mais me ferra na vida. Mas é que a gente não pode pressupor, né? Exato. Que a empatia é um malefício. Na verdade, ela não é um malefício. Não. É ruim para os outros que não conseguem entender o que é a quem não empatia. consegue. Mas nós vamos chegar lá. Então vamos contar um pouco da sua infância. Aí você foi criado, sua mãe em casa de novo. A minha mãe, trabalhadora, doméstica, trabalhava em restaurantes também como garçonete. O ex-marido dela... Eu nasci em Curitiba, só que muito cedo eu fui para o litoral paranaense. Fui morar numa cidade chamada Paranaguá. Então ali minha mãe... Paranaguá, é a parada para a Ilha do Mel, Paranaguá. Exatamente. Muito cedo, que idade, mais ou menos? 4 anos de idade, 4 para 5 anos de praticamente, idade. Só que teve umas indas e vindas, porque minha mãe ama a cidade litorânea. Tanto é que eu já tentei trazê-la para São Paulo algumas vezes nesses últimos 10 anos e a resposta é sempre não. E ela continua na República. Continua. Do ladinho, né? Lá em Paranaguá. Pelo menos ela não está em Curitiba. Nossa, sinto que teremos o maior problema com Curitiba. É ótimo. Eu adoro a cidade. Curitiba, A cidade, ponto. Nossa, tem um movimento de resistência em Curitiba que é bravo, é incrível. Sim, a questão musical também é uma cidade bem underground. Várias Super. bandas passaram por Punk lá. é um movimento Punk muito rock forte, lá é muito verdade, forte. verdade. Lá você encontra todas as vertentes de punk, né? Vamos lá. E aí, Bom, onde você que eu foi parei? criado Fui criado por um homem preto. negro, exatamente. Então, desde muito cedo eu convivi com o racismo, escutando, ele não é seu pai, ou nos encontros de colégio, né, nas datas comemorativas. Então, desde muito cedo, tanto na parte dos educadores, quanto as crianças, quanto os colegas dele de trabalho, vinham velando e impondo essa questão do racismo. Mas ele é preto, você é amarelo, tua mãe é loira, você não é adotado? E como foi lidar com isso? Difícil. Foi difícil, porque uma criança, né? Vamos começar por aí. Uma criança de uma realidade periférica, vamos deixar isso bem claro, com uma saúde emocional começando a se lapidar, começando a se estruturar, eu fiquei bem atordoado. Foi um dos traumas que eu trabalhei em terapia durante anos. Porque assim, não é minha culpa, não é culpa dele. O amor que eu tenho por ele é um amor paterno. Então, se a sociedade olha com outros olhos, eu não tenho culpa. Mas talvez isso tenha ajudado, por exemplo, a abrir para você esses caminhos dentro daquilo que você trabalha hoje, né? Porque você é uma das pessoas mais plurais que o mercado trouxe, que o mercado tem dentro do mundo da moda. E que a gente sabe que é um mundo que está o tempo inteiro, ele está se... né? Sim, sendo repaginado. E essa questão de ser multifacetado dentro do mercado não foi uma questão que eu escolhi ser multifacetado. Foram situações que me levaram a ocupar outros cargos em outros segmentos. Então, por isso, eu fui adquirindo conhecimento. Mas eu acredito que tudo é trabalhado, porque desde o início, por exemplo, você tem descendência asiática. Sim. A sua mãe... Italiana. E o seu pai, que você considera pai, negro. Ou seja, nada fala com nada ali, se você for... Brasil, entendeu? né? Ou tudo fala com tudo. Sim, mas... né? Mas porque, olha na verdade, isso é o maior retrato na do escola, que é a isso sociedade deve ter brasileira. sido complicadíssimo, né? Mas isso vai lapidando você também. Lapida muito. E uma coisa que eu percebi, mediante ao julgamento da sociedade, assim como o preconceito, é a passabilidade e aceitação só por eu ter um olho puxado. Não pergunto, você é filho de japonês? Não, já deduzem que eu seja. Uhum.
Então teve essa questão da passabilidade, da aceitação, a aceitabilidade do mercado. É louco, né? Porque pouquíssimas pessoas falam sobre esse tipo de preconceito. A gente é tão eurocentrado, Sim. né? E tão municiado pela branquitude que poucas vezes a gente também fala sobre a orientalidade. Né? Isso não é um tema corriqueiro que a gente traz para o dia a dia para falar, e o preconceito social imenso. Que a gente tem como estigma. Imenso. Eu pego eu como exemplo. Muito da sociedade imagina que eu seja um homem muito bem sucedido financeiramente, mas não, ninguém está na minha pele, ninguém vive os bastidores como eu vivo. Você é uma das pessoas que mais sabe no mercado. Agora o Gustavo. É melhor pensar que você é bem sucedido, tá tudo bem. Tá tudo certo, é ótimo, os orçamentos continuam entrando. Os trabalhos continuam acontecendo, é muito por aí. Mas é que realmente a gente acaba excluindo o oriental do preconceito, né? E o preconceito, ele se condicionou muito entre a branquitude e a negritude, né? Então virou um preconceito com as pessoas pretas, e não... Né? As pessoas têm preconceitos com tantas coisas, mas com tantas coisas que a gente é quase incapaz de enumerá-las, né? E uma delas é, por exemplo, a questão do oriental. E tem muito disso, né? Bastou o olho puxado para você... E é todo mundo do mesmo lugar, né? Não existe o coreano, não existe o chinês, não existe o... Não, agora existe o coreano, né? Por causa dos doramas. Tem verdade, tem os doramas, tem uma outra cultura. Você já pode agora falar que você... Mas tem gerações aí que tem rixa, né? De japonês com chinês. Né? Tem, porque o Japão invadiu, né? Historicamente o Japão foi terrível ali também. Sim. Lembrando que o Japão fez parte mas uma coisa eu vou falar sobre o povo japonês. É um dos povos mais machistas que existem. Total. Então, assim, é linda a cultura, mas a página 2 não é tão boa assim. Imagina, a mulher anda atrás, né? Essa coisa da geisha, Exato. Dos pés minúsculos, que é uma das maiores atrocidades com o corpo feminino. Os pés minúsculos são para os chineses. Das geishas. Não, são das geishas japonesas. Também? Na China também tem? Essa tem a cultura? Questão do pé pequeno na China. Nossa, que horror. Mas o que é essa questão do pé pequeno? Não, as geishas, elas têm que ter o pé, quanto menor o pé, mais atraente ela se torna. Mas como é que segura? Eles começam a colocar... Bandagem. Para não permitir que o pé cresça. Então os pés vão atrofiando. E elas andam naqueles tamancos enormes... e tal, e o pé todo dobradinho. Então elas perdem, inclusive, a configuração do pé, o formato do pé. Então, por favor, não se limitem em memórias de uma geisha para saber o que é uma geisha. Pois é. Mas tem muito isso da indústria, né? De você romantizar muito uma cultura que não merece essa romantização. Merece essa romantização. E eu concordo com você. Eu acho que o japonês, sobretudo o japonês, é extremamente educado, né? Mas ele tem questões, por exemplo, questões de toque humano mesmo, não é toque do transtorno obsessivo sorriso. compulsivo. Eles não sabem sorrir. Não sabem abraçar, não sabem... Essa questão do afeto, para eles, é um bicho de 7 cabeças. Mas você é completamente diferente. Por causa do italiano, afetivo, caloroso. Sensível, você é extremamente sensível, humanizado e tal. Vamos falar do futebol. Porque você foi jogador de futebol. Tive uma passagem pelo futebol. Consigo imaginar você com coquezinho. Não tinha coque, você acredita? Então eu tinha o cabelo curto, algumas vezes ele era colorido, outras não. Raspei a cabeça uma vez, não fica legal, né? Por causa que eu sou de família italiana, então essa orelhinha aqui é bem avantajada. Eu sempre achei elas élficas. Eu amo elas. Nossa, hoje em dia. Chique, eu acho sedutora, acho lindo. Então, mas vamos lá, jogou futebol e jogou profissionalmente? Joguei profissionalmente não, eu estava me considerando no período que eu sofri uma grave lesão. Mas eu tive passagem inicialmente pela Sociedade Esportiva Thalia, que é um clube de italiano, se eu não me engano. Eu falaria que é élfico, falaria um clube élfico. É um clube de elfos, gente. Eu comecei no gol. Eu não gostava de futebol, mas assim, início de adolescência, todos os amigos praticando alguma atividade física. Falei, cultura da masculinidade. Vou lá ver o que faço, né? Então fui, acabei gostando em partes, né? Comecei jogando no gol.
Da Sociedade Esportiva Thalia, eu fui para o Paraná Clube. Do Paraná Clube eu recebi um convite para ir para hoje eu acho, se eu não me engano, é J. Malucelli, mas era Malutron na época. Mas como goleiro? Como goleiro. Até vir o convite, né, para jogar no Coritiba. Olha, ia jogar no Coxa. Joguei numa das bases. Você chegou a jogar? Não na parte profissional, mas eu já era da base. De base. Sim. Foi no ano que os coreanos dominaram o Brasil. Então, se hoje em dia tem coreano que joga bola, com toda certeza, 90% pisaram em campo comigo no Paraná. Porque tinha algum projeto acontecendo? Só sei que os coreanos vinham em massa, em comboios, fretavam aviões para vir jogar nos clubes brasileiros. Isso é verdade. Para desenvolver. Teve um movimento no Corinthians. Depois o Corinthians foi com os chineses. Na década de 90. Final de 90, começo de 2000. E vinham em grandes excursões, e uma molecadinha do dente de leite, do fraldinha e tal, vinham aqui para aprender, acho que aprender também, né, o básico, o feijão com arroz do futebol. Exato, e no futebol eu acabei indo para o Coritiba, fiz os testes, acabei passando. No meu segundo treino no gol, o treinador olha para minha cara e falou: você é alto, você tem velocidade, tenta na lateral direita. E me deixou solto. Um lateral direito solto é um volante. Então eu fui jogar bola, né? Então foi no meio dessas brincadeiras futebolísticas que eu acabei tendo uma grande lesão. E o futebol, ele é um dos responsáveis por eu ter entrado na moda. Explica melhor. Adolescência, eu tinha uma namoradinha, ela não seguiu carreira, e eu fui com ela e a mãe dela numa agência na minha cidade, e, bom, todo aquele procedimento, tudo, ela foi na avaliação e eu só fui acompanhar e fiquei na recepção. Ao sair da recepção, aí eu fui saber o que era um booker. Veio uma gay toda escandalosa: você é lindo, passa teu contato, passei. E ignorei completamente. Levei uma puta bronca, né? Que história é essa que você quer ser modelo? Você vai lá ver o que é. Isso quando eu cheguei em casa. Então minha mãe me levou até a agência só para ver qual que era. Só que assim, eu era atleta. Eu já tinha um condicionamento físico, um corpo bacana, eu não queria saber de ser modelo. Tanto é que eu afrontei, na época, o falecido Mark Gonzalo, que foi booker, foi fotógrafo. E eu olhei para ele e falei: você quer que eu brinque dessa coisa de ser modelo? Paga esse tal de book. E ele pagou? Passou 2 semanas, ele me ligou e falou: eu vou pagar. E de lá para cá começou as minhas aventuras com futebol e moda. Deixando aos poucos o karatê. Então, chegamos ao karatê. Não, o karatê já estava impregnado na minha vida, final de infância ali, há um tempo. Andava paralelo ali, João? Andava paralelo, eu sou cria de projetos sociais. Então eu participei do Piá Bom de Bola no Paraná, participei do Piá Ivone Pimentel. Piá? Piá. Pra você que é de São José do Rio Preto. Que é Eu ia falar São José do Rio Pardo, para dar uma sacanagem, mas não. Para você sabe o que é Piá, né? Não, Piá é a mesma coisa. Piá é os guri lá do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é guri. É o moleque. Guri e guria. No Paraná é o Piá e a guria, menina. Já ouvi esse termo. E também é uma marca de doce de leite incrível que chama Piá. Muito bom. Uma das melhores nacionais. Adoro Piá. Viu, gente? Piá é muito bom. É melhor que a Havana. É melhor que a Havana. Mas vamos lá, então você fazia também já a coisa do... Já era cria de projetos sociais. Então eu fazia o karatê. Com o decorrer do tempo, aí eu vou falar mais uma curiosidade. Manda! A gente adora. Minha vida é uma caixinha de surpresa. Parece a bolsa do Gato Félix, né? Vai abrindo, tirando cada coisa de dentro. Cria projetos sociais, estava no período educacional, escola pública. Entrou um projeto ligado com a Igreja Católica chamado Arautos do Evangelho. Aí é um precursor do Legendário. Esse Arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho. Tem aquela coisa do Opus Dei, não tem uns negócios meio assim? Esse rolê envolvido. Enfim, fui participar desse projeto, porque eu achei maravilhoso. Finais de semana não ia precisar ir para casa. Ia pro projeto. E lá no projeto... Mas peraí, dormia no projeto? Nos finais de semana. Tinha uma questão opção. Tinha a opção. E eu optei em ficar nos finais de semana. Mas era misto? Tinha meninos e meninas? Não. Ou eram só os arautos, o masculino são os arautos. As mulheres são as fidúcias. São alojamentos separados. Exato. Fidúcias. Tá vendo? Desde sempre há uma segregação
Entre homens Desde e mulheres. sempre. E vocês faziam o que nesses arautos? Eu? Só uma questão Bom, curiosa. eu aprendi muitas orações em latim. Perdemos um papa. Imagina eu, papa, gente, não ia ser. Eu ia ser um papa fashionista, né? Ia ser maravilhoso. Aí sim o diabo vestiria a Prada. Né? Ou João Pimenta, acho melhor. Nossa, imagina com a batina, João Pimenta. Imagina. Uma Dodge, alfaiataria. Incrível, incrível. Então eu fiz parte desse projeto, Arautos do Evangelho, durante um tempo, e lá, além das orações em latim, aprender o idioma, estudei música dentro e me aprofundei no karatê com eles. Então eles davam essa base. Bem disciplinado. Era bem disciplinado. Cara, você sabe falar latim? Não. Hoje em dia é só latindo mesmo. Você não lembra nem de uma musiquinha dos Arautos para dar uma palhinha? Pior que... Ai, que pena. Vamos deixar no passado essas musiquinhas? Vamos deixar no passado. Até porque, bom, eu respeito a Igreja Católica, mas não sou praticante. Todos nós respeitamos qualquer religião. Exatamente. Quem sou eu para Direito julgar? à religião cada um escolhe o seu e é... Exato. Individual, Enfim, os Arautos foi muito bom para mim, porque me ensinou a ser regrado, disciplinado, determinado, trabalhar em coletivo. Então, foi uma fase muito importante na minha vida. Então, eu fui conciliando karatê, futebol, pouca coisa de modelo, tudo num período muito curto, entre os 10 e 15 anos de idade. Nossa, 10 e 15 anos de idade. Muito novo mesmo. Sempre para estar numa rotina de movimento, movimentações, e nisso sempre conciliando as questões de modelo. Como a agência que eu fazia parte, ela também tem tem ainda unidade aqui em São Paulo, então eu fazia temporadas aqui, só que eu não vinha fazer temporadas por causa da profissão de modelo. Eu via que tinha campeonato de karatê, vinha para karatê por aqui, automaticamente avisava a agência que estava por aqui. Então eu acabava trabalhando como atleta e como modelo. E tinha bastante procura por modelos asiáticos, assim, ou não? Até hoje ainda tem. Não, hoje eu sei que tem mais. Tem, porque o homem oriental e a mulher também, eles são mais fechados. Eles não querem expor tanto a imagem por questões culturais. Entendi. Eu sou fora da curva, então tá tudo certo. Você interpreta uma outra pluralidade. Entendeu? Mas aí como é que você chegou em São Paulo? Em São Paulo foi por isso, foi por causa dos esportes, primeiramente. Então, primeiro foi o karatê, depois o futebol. O futebol eu conversei com o pessoal, eles me indicaram para tentar alguma coisa por aqui. Então, eu fiquei um mês no São Paulo, depois me jogaram para Ponte Preta. Eu fui me frustrando, não quis mais jogar aqui em São Paulo. Quis jogar somente no Curitiba. Quando eu retornei para Curitiba, 14 para 15 anos... Só um pouquinho. Tá ouvindo aí ou não? Estou achando que ele tá falando baixo. Tá ouvindo certo, ok, então vamos lá. Quando eu voltei para Curitiba com 14, 15 anos, jogando um estadual, eu acabei sofrendo uma grave lesão na patela esquerda. Então fragmentou, eu fiquei sem pisar em campo por mais de 1 ano e 8 meses, uma recuperação... E assim, lesionou o joelho de uma forma grave, como um atleta, é um medo. Eu tinha medo de voltar a treinar, voltar a me condicionar fisicamente. O karatê eu abri mão. Eu abri mão de uma paixão da minha vida por causa da lesão. O futebol não era uma paixão, então foi muito mais fácil abdicar. Mas por causa da lesão do futebol, você também parou o karatê? Parei o karatê. Aí me decepcionei com muitas coisas. E continuei fazendo as coisas de moda, né? E aí você veio para São Paulo? Não, eu não fiquei em São Paulo, eu fiquei em Curitiba. Eu só vinha para São Paulo fazer trabalhos pontuais. Mas quando você fala que você ficou na moda, ainda só como modelo? Só como modelo. Eu ainda era menor de idade, 14, 15 anos, não tinha muito o que fazer. Quando é que você vem, de fato, para São Paulo? De Malicuia? De fato, Malicuia, novembro de 2015. Novembro de 2015. A gente está falando de 10 anos, então. De Malicuia em novembro de 2015. Porque nesse período, teve o período que eu parei de modelar, teve o período que eu fui estudar, fui trabalhar com marketing, casei, separei. Casou como? Casou com quem? Casei com uma mulher, por incrível que pareça, gente, eu sou hétero.
Eu acho que esse é o... Aí essa informação eu acho crucial. As favas está sendo o primeiro veículo a comunicar isso. E você é hétero? Eu sou hétero, gente. E careta, hétero careta, tipo, não é um hétero... Com broderagem, não. Eu conheço vários eu tenho vários amigos que são héteros e partem pra broderagem e ainda jogam a culpa na maconha. Da maconha? É, a maconha deixa... Deixam eles. Dá uma é uma desculpa, né? Tem o hétero, que é o que gosta só, o curioso, né? Hétero curioso, tem o hétero flex, tem vários tipos de hétero. Como seria o hétero flex, Patrícia? O hétero flex é aquele que aceita entrar e sair de qualquer buraco. É tipo, não é prefeitura, né? Porque não perdoa buraco. Não, ele ele aceita qualquer coisa. Só para saber essas nomenclaturas aí. Você eu é o não sei. E você, Gu? Eu sou o hétero normal. O hétero top. Hétero normal não, o hétero normal você não é. Desconstrução, o hétero sensível. Desconstruído. Não tão sensível, mas sensível. Como não sensível? Ele é mais sensível do que eu, então ele é um hétero. Às vezes sim. Não, na maior parte das vezes, né, Gu? Se é a parte sensível que me falta, que me resta, a parte sensível que me resta, a minha fatia do bolo que tá fora. Então, mas vamos lá, então você é um hétero. Eu sou um hétero. Nossa, acho isso... É impactante, né? Eu acho super careta. 2025, né? Careta. Poxa. Você não pensou em se ressignificar? Não pensei. Preguiça. Eu já penso demais na vida. Eu tô achando... Você não acha careta, Gu? Olha o que você vai falar, hein, Gu? Eu não acharia que ele é gay, nada. Não sei, eu acho que é um... não pensei nisso, assim, no gênero, né? Mas talvez seja por conta de você trabalhar com moda, que as pessoas têm isso. Sim. É a mesma coisa cabeleireiro, cara. Às vezes a pessoa fala que... Né? Nossa, é verdade. No meu aplicativo, às vezes aparece vários... Que o cara é cabeleireiro e às vezes rola um preconceitozinho que você fala que é uma puta bobagem. Mas aí é aquela coisa do macho dentro de mim que fala na minha orelha. Não, daquele um dos melhores cabeleireiros que eu conheço é hétero. Me apresenta? Ele só não acendeu no mercado por ser hétero. Ah, para. Aí já é um... Tá vendo? Ou houve um preconceito em cima dele. O mundo da moda, ele tem essa visão, né? Quase um preconceito, né? Eu não é um preconceito. Porque... Acaba sendo, nós héteros sabemos. Deixa eu só fazer uma pausa. Por que tem um xizinho ali na boca? Aonde? Aqui. Na boca. Tem o mouse parado ali em cima. Puta, que erro. Não dá nem pra que ver. Falta de cuidado. Entendeu? Não, isso a gente vai cortar. Detalhista. Mas vamos lá, voltando aqui à sua heterossexualidade. Meu Deus, virou uma pauta imensa isso. Não, é porque é um negócio tão absurdo, e é mais absurdo você ter que falar isso, você ter que projetar a sua masculinidade ou não, né? A gente está em tempos tão difíceis que a gente precisa... Te é cobrada essa... Não, porque em set eu não falo, não comento sobre sexualidade, até porque eu, como um profissional de moda, eu tenho que deixar as pessoas confortáveis. Mas e sobre o assédio? Existe. Então. E foi o assédio que fez eu parar de ser modelo. Conte mais. Anos e anos atrás, o mercado sul-africano estava abrindo, né, para os modelos brasileiros, e eu, por essa agência, acabei sendo chamado para um casting internacional, onde eu fui assediado com palavras, tentaram me tocar, só que assim, Mas por profissional da agência? Pelo profissional da agência da África do Sul, e o profissional da agência no Brasil que negligenciou, simplesmente me deixou num meeting, com inglês precaríssimo, sem entender quase nada. Eu só entendi a parte que ele encostou na minha perna, olhou pra mim e deu uma piscadinha. Ainda soltou um, "Hi, baby". Então eu só entendi realmente nessa parte que eu estava sendo assediado. Isso com quantos anos? 14 para 15. Nossa, Isso pra mim foi... Sozinho. Num outro país? Não, eu tava aqui no Brasil, eu tava em Curitiba. Eu tava em Curitiba, na agência que eu fazia parte. O Booker me deixou na sala com esse representante da agência da África do Sul, que ele me assediou, e nisso eu
14 para 15 anos. A cabeça assim, tipo, porra, eu hétero, tô trabalhando no mercado de homossexuais, ainda vem um e encosta em mim, que raiva. Já sabia que não ia poder continuar a vida como um lutador, que era a minha maior vontade. Como atleta também sabia que não ia dar mais certo. Eu tinha porte físico já com 15 anos de idade, 14 para 15. Eu fui para cima. Simplesmente deu tela preta e eu fui para cima dessa pessoa. Foi uma das primeiras situações na minha vida que eu fui realmente violento. Como é que hoje você encararia esse assédio? De uma forma mais pacífica, com o diálogo, dando nortes, falando que o comportamento da pessoa não é o correto. Um capa de luva. Mas pô, com 14 anos, né, cara, a gente não tem nem... Mas isso te tirou do prumo? Isso... Me deu raiva da moda. Me deu raiva de mercado de modelo, me deu raiva de tudo. Tanto é que eu saí fora. Eu não quis mais saber de moda. Só que, como eu disse, eu casei. Mas você casou com quantos anos? Não casou com 14? Casou... Foi 17, 18. E por quê? A vida já estava muito louca para mim. Eu aprendi muito da minha vida com a base familiar, né? Graças à minha mãe e meu padrasto, que eu chamo de pai. Só que as ruas, a vida me ensinou muito. Então, sempre praticamente sendo autossuficiente dos 12 anos de idade para cá. Na frente. Mas o que da rua? O que da rua? Sim. Bom, agora eu vou colocar pontos que são delicados, né, para mim. Eu venho de uma realidade periférica. Tá. Eu sou cria de projetos sociais. Eu não tenho formação na área da moda. O que eu tenho de conhecimento de moda é por causa da minha paixão por filmes, que foi me aprofundando. Então, conhecimentos históricos através de narrativas de livros, filmes, documentários, onde eu fui criando essa bagagem, o que foi muito fácil quando eu adentrei a moda. O porquê para mim foi difícil, rua. Quando eu vim para São Paulo, eu, por inexperiência, por ter um bom coração, por ser bom demais, eu acabei levando golpes financeiros, onde eu perdi muito dinheiro, onde eu fiquei em situação de rua. Eu fiquei 1 mês em situação de rua, deixando as minhas coisas no apartamento de um amigo meu. De dia eu me virava, trabalhava com o que dava para ter um dinheirinho para conseguir pagar um hotelzinho barato ou ficar em algum lugar com segurança. E assim foi durante 1 mês na minha vida, até eu ter uma oportunidade. Isso já em 2015, 16, já aqui em São Paulo. Então a rua me ensinou muito. Hoje, transitando em São Paulo, as pessoas costumam falar: nossa, Will, você é um vereador. Não, eu não sou um vereador, eu não sou político, estou longe de ser político. Não quero ser, não é minha pretensão. Mas eu conheço muitas pessoas. Eu conheço tanto a realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, quanto o outro lado da moeda. Eu transito nesses dois mundos. Só que a minha essência sempre vai prevalecer. Tanto é que sempre que eu adentro o universo maior do que o que eu vivo, eu sempre deixo claro as minhas intenções. Eu sou um profissional autodidata, sou de periferia e potencializo pessoas. Eu não deixo claro que é artista, que é cantor, que é modelo. Eu potencializo, porque eu não tenho referência da favela. Eu não tenho referência da periferia. As minhas referências são profissionais do Mercado Sul, o qual eu tenho muito carinho, se chama Hércules Terres, um grande editor de moda que hoje mora na Alemanha, em Berlim. E um que já faleceu, que se chama Victor Salvaro, que foi o maior colecionador de Barbies. Eu acho que ele descobriu uma grande modelo, que ainda atua. Então eu tenho 2 referências que não são da realidade periférica de onde eu venho. Então hoje todo movimento que eu faço é sempre pensando nas próximas gerações, para que quem nasceu no começo de 2000 tenha uma referência e tenha uma porta de abertura. Por isso eu idealizei e criei o Suco de São Paulo, que é uma ferramenta minha de comunicação e potencialização de pessoas acima de tudo. Mas embora você não traga referências da periferia, né, das periferias, você continua potencializando talentos periféricos. Sempre. Né? Isso para você sempre foi uma questão. Isso sempre foi uma questão de preenchimento meu. É o que me satisfaz, é o que me realiza como pessoa, antes de mais nada. E como é que você faz a captação dessas pessoas? Antigamente era transitando. Uhum. Comecei transitando pelas periferias do Paraná. Eu trabalhei numa empresa que me deu a oportunidade de viajar muito. E eu fumo maconha, gente.
A coisa mais difícil para um maconheiro é chegar numa cidade sem um baseadinho e ter que fazer o corre. Aqui não tem problema. Que bom. Quer dizer, pode até ter problema com a justiça, com alguma coisa, mas enfim. Falar igual a gente falou agora teria um problema, eu acho. Que incentiva, né? Bom, enfim. Bom. A gente corta, vai. Tá bom, enfim. Então, para um usuário como eu, sempre era dificultoso chegar numa cidade sem o meu baseado. Então eu tinha que buscá-lo, né? Então, nessa pergunta daqui, pergunta dali, eu sempre acabava numa região periférica. Você não tem um dealer? Aqui em São Paulo eu tenho vários. Que eu ia falar pra você, nossa, você tá muito fora do movimento. Não, mas isso eu tô falando de uma década, mais de uma década atrás, que eu trabalhei nessa empresa que proporcionou bastante viagens pelo Brasil, aonde eu fui conhecendo questões periféricas. Na época eu trabalhava só com modelos, na descoberta, no desenvolvimento e potencialização dos modelos. E por transitar em periferia, eu ia atrás de informações, ia pedir autorização para divulgar, saber quem era a pessoa responsável, com quem eu podia falar para não ser visto como o quê? Uma figura estranha transitando entre eles e uma ameaça. Então, sempre falava de onde eu vim, eu sou de Curitiba, cresci na Nossa Senhora da Luz, também tive parte do meu crescimento na região norte de Curitiba, entre o Bairro Alto e o Tarumã e Pinhais, que é um triângulo ali bem... que precisa de melhorias, né? Que precisa... Incentivos governamentais. Eu não vou falar nem do governo, porque eu já não acredito que o governo vai ajudar em alguma coisa. Eu acredito que empresas possam sim pegar e olhar para esses povos e fazer os investimentos necessários, já que o governo não olha por nós. Essa é uma grande realidade, não é de hoje, não é um governo de direita ou de esquerda. É a grande realidade. Ninguém olha para a periferia. Só querem extrair, usurpar, roubar o que é da periferia. Ninguém quer potencializar. São poucos os projetos que potencializam. Você faz parte de um desses projetos, né, Favalli? Que você até palestrou ano passado com um grande amigo meu, Alexandre de Maio. Então, são esses os projetos que são válidos para nós como periferia. Eu posso não ser uma pessoa preta, posso não aparentar ser uma pessoa de região periférica, como a sociedade tarja que seja. Mas olha a sociedade, tem um homem de olho puxado que veio da favela e transita entre vocês. São várias camadas para a gente chegar lá. Mas, sobretudo, essa história de extrair talentos periféricos, isso para mim é um tema muito sensível que eu imagino que também seja para você. Né? Quando a gente justamente rouba o talento de alguém da periferia, né, você tem que entender como é que você vai inserir essa pessoa num outro contexto social e cultural. Né? E às vezes esse contexto ele acaba devorando essa pessoa muito rapidamente. É que coloca a pessoa da periferia em conflito consigo mesmo, né? Sim. Aonde ela está chegando, como ela vai se portar, como ela tem que se comunicar. Então isso... Não tem esse preparo. Não tem esse preparo, até porque a vida não tem preparo nenhum. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Como é que você prepara essas pessoas? Primeiro, eu entendo quem é a pessoa. Aquela coisa, eu tenho um bom coração, então eu vou entendendo por partes. Como é como ser humano, antes de mais nada, convívio familiar, se é filho de alguém, eu vou falar com a mãe ou o pai para saber, entender como é o comportamento, como é o ser humano. E se vale a pena eu dedicar aquele meu tempo e o meu network para potencializar. Então é assim que eu acabo identificando e acreditando, apostando nessas pessoas. Vamos voltar pro casamento? Vamos voltar pro casamento, gente. A gente não falou do casamento. Depois a gente volta para essas questões, para as questões todas periféricas e tal, porque é um assunto mais denso. Sim. Vamos dar uma descontraída. Vamos. Esse casamento precoce, um casamento muito prematuro, casar com 17, 18 anos, enfim, você é um cara já quase anos 90, então casar muito cedo não justifica, né? Justifica meu retorno para moda. Você casou com uma modelo? Ex-modelo. Como foi essa história? Bom, eu trabalhava numa operadora telefônica, ia dar um nome, mas ela é péssima. E não é essa que foi na cabeça de vocês, pessoas. Enfim, eu trabalhava, estava de férias, aí minha ex-mulher chegou para mim e falou: fulano de tal precisa de um assistente, vai ser um evento de 5 dias. E ignorei completamente. Um CLT, quando está de férias, ele quer estar de férias.
Não, PJ, férias. Eu não sei o que é férias, mas tipo, eu adoro férias. Um recesso, né, Patrícia? Mas se tiver um cachezinho, você abdica das férias. Se você sendo PJ, você esquece as férias rapidinho. Leão, dinheiro, acertou tudo. Então a minha ex-mulher, ela chegou pra mim... Nossa, achei que era Capricórnio, dinheiro, é leão. Leão também, né? Aí a minha ex-mulher chegou pra mim e falou, ele vai pagar X por dia, na minha cabeça. 7 vezes X, oba, 40% a mais do que minha folha de pagamento. Prestei esse serviço. Assim, prestei o serviço daquele jeito. Cheguei no dia, o responsável pelo evento todo tinha um stand, ele estava decorando o stand dele, era um evento de noivas, desfiles, 20 desfiles de noivas em uma semana. O produtor chegou e falou para mim, você só vai precisar me ajudar a soltar os modelos. Soltar o modelo é o quê? O produtor bateu ali no intercom, o diretor, solta, você libera o modelo, é isso. Só que ele olhou para minha cara e falou, eu vou comprar pétalas de rosas para decorar o meu stand e já volto. Esse já volto dele foi no último dia do evento. Nossa. Então eu lidei com ateliês de noivas, marcas, diretores dos estúdios e tudo mais para fazer 20 desfiles. E tive que lidar. Sabia fazer? Não sabia. Mas eu já tinha desfilado. Então eu acabei fazendo o dressing, o styling do desfile, acabei fazendo o solta, eu não tinha um assistente, então fui eu literalmente da boca de cena soltando tudo. Então ali me deu muita experiência em um primeiro evento. Aí vem o fator curioso, no último dia teve o desfile de um design de sapato chamado Fernando Pires. Fernando Pires. Grande artista. Sim. Ponto. O último dia e ele assim colocou sapatos extremamente apertados nas modelos. Fernando o Pires, dia que Fernando o produtor apareceu para dar a voz e ele falando, blá blá blá, dando entrevista, o evento lindo, eu parei do lado. Nisso eu só olhei para ele, olhei para a jornalista, terminou a entrevista, eu falei, que bom que você apareceu, né? Então agora eu quero saber se eu vou ter o cachê de assistente ou vou ter uma melhor remuneração. Na frente. Na frente de todo mundo. Will, você me deixou aqui no primeiro dia, sumiu, eu tive que fazer tudo e eu nem sabia fazer. E você tá levando as glórias. E já veio essa questão afrontosa ali minha. Mas porque eu tava revoltado, que ele me deixou no primeiro dia, não me explicou nada e só falou, faça. E eu fiz. Nossa, eu não tô conseguindo ver essa pessoa afrontosa nele, na figura dele. Mas também não tô querendo imaginar como é que vai ser. Mas tem pessoas que teriam enxergado isso como uma oportunidade também, não? Sim. Porque abriu ali um caminho também. Né? Ali eu falo que foi plantada a sementinha do backstage, você nasceu para ser dos bastidores. E assim, como bom leonino, vocês têm essa coisa da liderança, né? Sim. De tocar o negócio, de fazer acontecer. Aí fiz mais uns 3 ou 4 trabalhos com esse produtor, conciliando o meu trabalho CLT com ele. Certo dia, entra uma cliente em contato, perguntando se eu conhecia modelos, fotógrafos, fazer toda a questão da produção para a campanha dela. E eu tentando falar com o meu produtor, que me contratava. Simplesmente sumiu, evaporou. Cheguei em casa, minha ex-mulher chegou do trabalho, olhou para minha cara, o que você está olhando para o nada? E deu, não é olhando para o nada. E dela, me explique. Eu falei a situação e ela, o que você está esperando para começar o que você sabe fazer? Então ela foi a responsável de me empurrar de vez, falar, não, eu não nasci para o CLT, estou abdicando, e de lá para cá nunca mais parei. Então essa situação que a cliente entrou em contato comigo, é uma cliente de noivos, eu tenho maior apreço e carinho, sempre que eu vou para minha cidade eu busco visitá-la, porque foi graças a ela que eu entendi o que eu sou e o que eu posso fazer como um profissional. Mas ele voltou pro mercado da moda e não contou porque ele casou. Eu casei porque eu tava cansado de ser bicho solto, gente. Cara, mas você tinha 17 anos, sei lá. Mas com 17 anos, saindo de casa com os 12, vivendo muito, a gente busca uma coisa chamada família. Construir a sua própria família. Porque eu pertenço à família da minha mãe. Mas até hoje eu ainda não construí a minha família. Então você casou para construir uma família. E ainda existe esse tipo de homem, Patrícia? Eu tô muito chocada. Eu tô realmente muito chocada. Me conta onde arruma alguma variável heterossexual, sim, broderagem. Querendo constituir família.
Não que eu queira constituir família, mas alto lá, né, Gus? Amigos, o arroba da Patrícia tá lá no meu feed. Enfim. Pelo amor de Deus, que eu falo, eu não tô podendo mais sair agora. Olha, mas tem alguns nomes que ela detesta, tipo Márcio. Nossa, Márcio... Se você se chama Márcio, não, mas aí não vá. Você vai me cancelar. Não, os Márcios, você vai me cancelar com os Márcios. E pode ser que o homem da minha vida seja um Márcio. Imagina que engraçado seria. Márcia sensitiva. Pelo amor, vai que possa ser. Não, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Era pra eu me chamar Márcio. Puta que pariu. Mas, Gus, você já nem tá no mercado. Não, a história é assim, minha mãe queria botar o nome dos 3 com M. Ai, tem umas loucuras. Meu nome acho que ia ser Marcelo. Aí o meu irmão mais novo, que é o Fernando, ia se chamar Márcio. E o Marcos, que é o Marcos mesmo, que é o mais velho. Ainda bem que meu pai saiu da maternidade, foi lá e registrou meu nome com o nome do meu avô. Olha só. Sem ela saber, né? Não, 1000 vezes melhor. melhor. Começou ali já. A treta. Melhor. Entendeu? Mas você imagina, eu acho é muito cafona, né? Aquelas famílias com o nome todo mundo com a mesma letra. Nossa. É uma loucura. Ou os nomes compostos com a mesma letra. Maria de tal, Maria de tal, Maria de tal. É tudo Maria. E tem uns que eles repetem o nome em várias gerações. Eu queria contar uma história, mas não posso. Hoje é sobre mim, Patrícia. Total. Vamos deixar isso para outro podcast. Patrícia convida a Patrícia, concorda. Tem outro podcast, aí a gente fala dessas histórias picantes. Mas enfim, o meu casamento foi por isso. E quanto tempo durou esse casamento? 5 anos. Porra, durou até. Casamento durável. Amicíssima minha hoje, uma das minhas melhores amigas. Porra, e daí eu até zoo ela, né? Primeiro foi o Willy, depois foi o Nelson. Ela teve um envolvimento com outro homem chamado Nelson, logo após o meu relacionamento com ela. Maravilhoso. Óbvio, hoje ela está muito bem casada. É muito bem-vindo. Não é com o Nelson. Ela está muito bem casada, um rapaz Nelson incrível. Não rolou, não deu certo. Ela não gosta de música, pelo visto. Folk. Tentou. Ninguém pode dizer que ela não foi uma lutadora. Mas, Aline, você é uma mulher incrível, muito obrigado. Eu trabalho na moda por causa de você. Ai, que fofo, que fofo, que poético. É ser Além grato, de tudo, né? Um cara sem sexismo, sem misoginia, que maravilhoso. Eu odeio a vulgarização do corpo feminino. Essa configuração de gostar de ver mulheres gostosas não veio na minha placa. E o que eu faço com isso? Gus, eu posso estar na frente do homem da minha vida. Esse era o Will certo desde o começo. Errou o Will. Eu errei o Will. Errou o Will. Oh, Jesus. E olha, é leonino, hein? Igual. Era só eu ter feito a mira. Você sabe, né, que você... Não, você é ariana, né? Meu ascendente. Eu sou. Geralmente as pessoas não gostam, tá? Eu gosto, é símbolo de muito fogo. Preconceito, mas a gente sofre muito preconceito. Por quê? Porque é errado. Porque vem essa coisa de que ariano é do mal, satanares, e não sei o que. Satanares. Do Instagram. Esse eu tenho que concordar. Satanares, Nossa, sim. Eu me acho tão plena, tão bem, tão... A vingança é plena, não, Ariana? Não, aí é escorpião. Escorpião, Ariano também. Ariano não é vingativo, eu não lembro das pessoas. Eu tenho que fazer um casting, eu tenho que deixar tudo selecionado, escrever livros. Saber o momento da vingança. Mas você já escreve vários livros. Não, estou escrevendo um agora maravilhoso. Estou em pleno laboratório. Experimento. Mas deixa para o próximo podcast. Exato, mas enfim, o meu casamento foi por isso, porque eu sempre fui um homem que quis construir família, ser pai. Mas você teve 2 casamentos, você teve um segundo casamento. Casamento mesmo foi um. Só com a Aline? Só com a Aline. Aí eu tive noivados, morei junto. Gente, noivado. Relacionamentos estáveis. Isso é lindo. Agora eu vou contar a situação desse relacionamento último que eu estou. Eu fui o tipo de pessoa que antes de aceitar um relacionamento com a pessoa, sem conhecer a mãe pessoalmente e o pai, eu só permiti o relacionamento após a aprovação dos pais. Tradicional. Meio conservador. Não é conservador, é respeito. Não, isso me impactou um pouco no conservadorismo. Não, é muito respeito. Meio tradição, propriedade de família. Vamos colocar família, eu nunca sei como é. Vamos colocar a situação. Moramos numa das cidades mais populosas do mundo. Ela, do interior de Goiás. Uma cidade pequena. Morando em São Paulo. Em casa de modelos e tudo mais. Eu,
do Sul, morando aqui há muito tempo. A mãe dela nem sequer sabia da minha existência. E a filha dela aqui. Então, o mínimo que eu deveria fazer é comunicar os pais se estavam de acordo. Mas isso é uma coisa existe uma sua? Diferença de idade gritante. Você que... É uma coisa minha. É. Mas uma diferença muito grande de idade? O dobro. Ai. O dobro ou nada. Não, mas aí, Will, vamos combinar que também é uma coisa... Cara, qual é a conversa? Existem muitos. Apesar da pouca idade, ela tem uma cabeça muito bacana. Aí eu tenho um pouco de etarismo reverso. Porque eu acho que não rola. Para nós que temos mais idades, é óbvio que a gente tem o fator experiência. Então o que falta a ela é experiência, porque conhecimento ela tem. Mas experiência é muito fundamental para que você desenvolva um relacionamento saudável. Sim. Assim, eu não sei, eu não quero me posicionar para não ser cancelada. Tá bom. Não, mas no fundo, eu não acho que isso possa dar certo nunca, porque existe uma outra expectativa, né? Sei lá, cara, tá tudo certo, a mulher de 70 anos com cara de 50, não vejo o menor problema disso. Mas eu acho que as experiências acabam impactando na forma como você vai se relacionar com essa pessoa. Mas eu também já fui a pessoa que tinha menos idade. Não, vamos entender a idade. Você já foi o mucilãozinho? Já. Não, mas... Até vir morar em São Paulo, meu primeiro noivado em São Paulo, meus relacionamentos eram só com mulheres mais velhas do que eu. Inclusive, esse noivado que eu tive, a mulher tinha 13 anos a mais do que eu. Há esperanças pra mim, Gus. Há esperanças. Vou nutrir uma esperança aqui. Eu comecei a me envolver com mulheres mais novas do que eu aqui em São Paulo. Não, mais nova, mas você fala mais idade. Nova, menos de 18? Não. Então não. Mais nova do que eu. Você tem? 36. É um mucilãozinho. Mucilãozinho. Se eu corto o cabelo, eu fico com cara de 17, gente. Certeza. Não dá. Mas nunca pode ser metade da sua idade. Tem que ser sempre, segundo uma estudiosa do assunto. Criando regras para o... Não são regras, Gus, mas é uma forma de você... sendo conservadora, não acho que tem regras. Realmente você pode gostar de uma pessoa e, enfim, tá tudo certo. Tipo, o cara do Red Hot tem 60 e namora a menina que tem 18. E eu acho... A Fátima tem quantos anos, o namorado da Fátima mesmo? Da Fatimona Bernardes, minha musa. Acho que deve ter sua idade, não tem? Não, ele é um pouquinho mais velho do que eu acho. Uns 38? Deve ter pouca por aí. Coisa. O da Ana Maria Braga tem quantos anos mesmo? Cara, mas eu sou fã dessa mulherada, eu acho elas incríveis. Pois então. Só que eu acho, pra mim, por exemplo, não funciona. Né? Quando você tem muito que pensar nisso, a pessoa tem que ser... Cara, é muito trabalho, precisa ser alfabetizado... Alguma coisa tem que trabalhar também, né? Você pega lá o mucilãozinho, novinho, coisa maravilhosa, aí você não quer trabalhar nada ali? Com 100% de bateria ainda, né? Mas aí, esse trabalho que eu quero chegar, isso não vira meio uma coisa paternal? Não vira uma forma de você, educativo? Depende da maneira que você aplica. Você está aplicando como uma educadora, como uma mãe, ou como uma companheira que quer o bem? Eu não sei, essa parte agora a gente corta, mas eu ouvi agora que assim, mamou nas minhas tetas, tem que me dar presente Dia das Mães. Ganhou muitos? Mamar nas suas tetas? Você tá lá no meio do vale rola, abriu, o cara te mamou, o cara deu uma chupadinha nas suas tetas. Já é presentinho de Dia das Mães. Da coisa. Não, eu tô... Mamar nas tetas pra mim é tipo... amamentar. Tá usando o dinheiro dela, tá vivendo com o seu dinheiro. Não, só R&B. Mamar nas suas tetas é bem o figurativo mesmo. Figurativo. E aí, mas eu acho que existe essa coisa meio do paternal e do maternal quando você pega alguém mais jovem, né? É o zelo, né? Talvez essa seja a palavra mais fofa pra gente traduzir. Deixar no zelo. Não é um conservadorismo. Mas eu acho que quando... E, gente, pelo amor de Deus, não é um preconceito. Caráter, né? Embora eu não consiga acreditar muito num relacionamento. Você não tem bate-papo, você não tem um diálogo com a outra pessoa. Não, o diálogo ele é a base de qualquer relação. Então, e eu tenho pra mim... Possa ser realmente que eu não encontrei ainda o mucilão certo da minha vida. Mas você tem que... É difícil.
Mas é uma predileção? Gostar de mucilon? Você pode gostar de caras mais maduros. Eu queria gostar dos caras mais maduros, mas os caras mais maduros não gostam de mim. Ou são gays. Quem gosta... Eu estou na broderagem. Os caras que gostam de mim é tipo o produtor do programa, que tem 20 anos. Os que gostam de mim são Essa é a maior incidência que aparece? É impressionante, mas é. Você tá no aplicativo? Não tô. Ai, que pena, porque a gente podia trocar o QR Code. Eu podia colocar um nome, né? Tipo Rafael. Ai, não gosto de quem mente. Não vem, não. Mas eu amo fazer trilha, ver o pôr do sol. Não faz o Márcio. Não, eu ia fazer o Rafael mesmo. Olha como é difícil quando você conta, quando você expõe, né, sua vida íntima. Você fica vulnerável. Pessoas, fica total vulnerável. Mas vamos lá. Aí os casamentos não deram certo. Não deram certo, vida seguiu. Como é que você tá hoje? Qual é o status de relacionamento? Encontros divertidos? Não, eu acho maravilhoso. Encontros divertidos, intimidade sem... Responsabilidade afetiva? Não, responsabilidade afetiva eu adoro. Responsabilidade afetiva eu acho maravilhoso quando toca nesse assunto. Me entendo responsabilidade afetiva. Mas tem que ter responsabilidade afetiva na pegação? Na pegação, depende a que estágio da pegação você já está. É o primeiro encontro, é o segundo encontro ou já é o casual há 3 meses? Se for uma intimidade sem compromisso. A ideia é amizade. Então, aí a pessoa precisa ter uma responsabilidade afetiva? Eu acho que só jogar as claras, né? Atualização de briefing. Vamos lá. Mano, você entrou, um catfish, né? Conheceu a pessoa, teve seus dates. Mas a pessoa ali não aparece. Aí vira um conversante permanente. É atualização de briefing. Você está ficando com uma pessoa e vai conversando com ela, sempre com essa linha de diálogo às claras. E daí atualiza o briefing. E aí, a gente está o quê? Vai ficar assim? Como vai ser? Rola uma conversa de atualização de briefing, então? Óbvio, até hoje para mim ainda rola essa conversa de atualização de briefing. Com responsabilidade afetiva e na minha autodescoberta. Porque o importante é isso, é ter o diálogo. Não, e cara, e responsabilidade afetiva está faltando muito no ser humano, né? As pessoas não querem... Mas então, será que é um movimento pós-pandêmico que nos afastou realmente dessa coisa mais humana do contato físico? Olha, não sei, pandemia me deu um término de noivado. Acho que sempre existiu. Você acha que sempre? Sempre existiu, mas é que hoje o termo, quando é jogado na mídia, ele faz existir mais, entendeu? Mas sempre existiu, sempre teve. E eu acho que hoje acho que até menos, você quer saber, viu? Porque hoje é muito mais divulgado, né? O pessoal tem medo. Né? Quando não tinha o medo... Olha, a gente estava falando muito da questão dos bebês reborns. Que é essa polêmica dos reborns? Eu não tô por fora disso aí. Eu confesso que eu julguei mal, né? E aí ontem... Você leu mais sobre, entendeu? A mãe do meu enteado, que é psicóloga e uma das pessoas mais admiráveis que eu tive o prazer de conhecer, me mandou uma atualização de briefing que eu achei muito interessante e muito importante de conhecer. Porque o homem sempre foi um cara meninão. Sempre. Joga um videogame, até, sei lá... né? O meu ex-marido jogava videogame o tempo inteiro, deve jogar ainda, né? E tem tipo 50 e tralalá. Jogam ainda o futebolzinho com os amigos, colecionam carrinhos ou colecionam qualquer outra coisa, fazem cosplay, tudo. Só que a mulher, quando resolve ir lá e ter um hobby, que seja colecionar bebê reborn, ela é julgada como uma potencial maluca. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente estigmatiza essas pessoas, porque às vezes real, não é nada disso. Coleciona bebê, é isso? É que tem pessoas que saíram um pouco só do colecionismo, que elas, por exemplo, tá transformando em verdadeiros. Levam o bebê ao pediatra, elas ultrapassaram uma linha. Mas assim, mas a gente tem que olhar com muita parcimônia, sem julgamento, porque também, sim, a gente também pode estar enfrentando neste momento, em 2025, 3 anos pós-pandemia, a gente pode estar enfrentando os reflexos sociais que o confinamento nos colocou. E, gente, foi muito louco. A gente passou basicamente 1 ano e meio trancados. Eu só saí de casa depois do 5º mês. Cara, eu vou falar pra você Eu fiquei numa engorda
Eu saí que eu parecia que eu era um porco indo pro abatimento. A hora que eu saí, nossa, juro. Eu engordei 15 quilos. E olha que eu nem cozinho, então não me pergunte como eu me alimentei. Mas foi uma loucura. Não, e tem um lance que assim, eu não vivi, o que muita gente viveu, que é você ficar condicionado, né, num apartamento. Não, você mora numa casa. Eu moro numa casa que eu tenho um estúdio junto com a casa, então olha o espaço que eu tenho. Então eu vivi a pandemia inteira nesse espaço gigantesco. A pandemia para você foi criativa. Para mim foi, cara. Profissionalmente falando, para mim a pandemia foi o melhor momento, o virar da minha chave profissional. Mas é nessas horas que a gente se reinventa. Agora, deve ter sido muito duro para quem mora em um apartamento de 50 metros quadrados, de 30 metros quadrados. Imagina você ou fechado. Ou para quem mora na Teodoro Sampaio. Porque para mim foi uma loucura, um caos. E aí eu descobri que eu só sabia fazer 2 coisas na vida, que é escrever e fazer faxina. Eu não sei fazer outra coisa. E aí eu tava me vendendo como... Entendeu? E aí, posso arrumar seu close? Faxina, não, e faxina sem a perspectiva do amanhã, né? Porque a gente não sabia nada. Eu podia fazer poesia, né? Meu vender Deus, não tinha nem trânsito para eu ir vender, para escrever uma poesia e vender na rua. Eu acho que foi um momento muito dificultoso e eu acho que a gente agora começa a colher os frutos desse momento. Tanto é que se vocês voltarem um pouquinho antes da pandemia, né, se a gente rebobinar um pouco essa fita, a gente vai lembrar que nós já vínhamos de uma Constituição anti-bullying muito solidificada. Né? Já tinham movimentos para acabar com a história do bullying, já tinha uma assertividade nas escolas, e agora a gente está vendo bullying horrendos acontecendo à torta direita, tá? O tempo inteiro a gente vê um caso, teve o da menina agora do Mackenzie, teve acontecendo no shopping em Higienópolis, a gente tem visto isso se alastrar de uma forma absurda. E eu julgo muito que quem está praticando o bullying eram essas pessoas que estavam em confinamento. E muito jovens ainda, para não entenderem essa sociabilização. Mas aí abre um outro ponto de questionamento, né? O confinamento, o reflexo daquele que vos criam. Exato, eu ia falar isso. Ah, mas as pessoas também enlouqueceram. Não, mas tem uma parcela. Mas a gente está vindo de uma sociedade muito doente. Sim. A gente está vindo de uma polarização política absurda, que sempre existiu. Só que dessa vez ficou velada. Então, eu também acho que dessa vez a coisa fugiu. Todo mundo se manifestou mediante ao seu lado de apoio. Muito. E com uma... fervorosamente. Porque as pessoas estavam confinadas. E aí é muita loucura, gente, para administrar. E as pessoas começaram a explodir, né? Brigar parentes, irmão brigando com irmão, cara. Ai, mas olha, as pessoas que eu deletei, eu acho que foram muito necessárias. Posso mandar um abraço? Pode. Robert, meu primo, você, que por causa de política deixou de falar comigo, te amo, cara. Fala ali, ó, pra aquela câmera. Pra aquela, Robert, te amo, essa aqui, primo. Ó, essa aqui. Robert, te amo, primo. Não deixe de falar comigo sobre política. Aí, eu adoro Robert, conversar com você sobre isso. Ensinar um pouquinho. Abrir o caminho. Cara, mas você percebe, algumas pessoas que se autodeletaram o fizeram sem o diálogo, sem o devido, né, aquela devida conversa, um gran finale, até que seja um gran finale. Né? Eu tive pessoas que, nossa... Teve pessoas que eu agradeci por terem saído da minha vida, mas tem pessoas que, assim, eu sinto a falta até hoje, porque eram pessoas boas de se ter um diálogo. Só que mediante a toda a questão de exposição de pensamentos, mediante a política, gerou o conflito. E o conflito mesmo não estava sendo amistoso. Paz, né? E o conflito não estava sendo amistoso, não estava tendo uma discussão. Estava tendo uma agressão verbal já. E a partir desse momento eu prefiro cortar vínculos. Eu acho que agora deu uma tranquilizada nisso. A gente ainda não voltou às boas, né? Eu acho que nunca mais a gente vai voltar, jamais. Não a nossa geração, pelo menos. Mas eu acho que já existe um entendimento, de novo, social, para que a gente possa viver numa boa socialmente. Eu tô achando que a nossa geração tá meio zoada, sabe assim? A de vocês ou a minha?
novinha. Você é mais Não é porque eu vivi 5 décadas com menos de 40 anos. Acabamos de tomar uma no meio do cu. Peraí, eu tenho que fazer como os cariocas, com todo respeito. Não, eu acho que a nossa geração aqui, ó, não tá legal, não tá sabendo criar filho, tá meio bagunçada a coisa. A minha geração espera que a geração atual tenha valor, gente. Então, valores. Mas tanto... Eu não posso falar de criar filho porque eu não tive. Mas eu posso olhar assim e ver o que eu vejo em volta, eu não vejo. Nós somos pessoas que só julgam. Exatamente, a julgadores. A gente só fica na janelinha julgando os outros. Deve ser foda, né? Mas não, puta, total. Cara, sei lá, eu acho que tá bagunçado. Tá bagunçado. Tá muito bagunçado. Porque, não sei, eu gosto de olhar pra trás e ver a educação que eu tive. Eu acho que foi... Minha mãe foi incrível, criou 4 filhos. E a gente nem precisa falar de onde vem esse sobrenome, e tal, né? Mas enfim, eu acho que a gente... Vamos voltar ali naquele momento. E vamos parar de politizar também. Isso. Mas embora a moda seja... a moda seja um dos lugares mais políticos, né? Uma das plataformas mais políticas que a gente tem é a moda. Né? A moda reflete o nosso momento. Você já está inserido dentro desse contexto faz bastante tempo e você tem uma história de longa data, tanto com São Paulo Fashion Week quanto com Casa de Criadores. Né? Vamos entrar nesses universos agora? Podemos. Quer chocolate? Eu quero chocolate. Obrigado. Vou tomar água. Eu quero chocolate. Os chocolates não são de patrocinadores ainda. Lacta patrocinador. Ainda. Mondelez, por favor. Vamos falar. Quer começar por onde? Por onde você achar melhor. Bom, já vamos vir direto quando eu vim para São Paulo, tudo mais, morando já aqui. Tive um convite para retornar a modelar. Eu fui pego de surpresa. 2015, já não queria nem saber de pisar em passarela. Mas aceitei porque achei fofo o convite. É que a gente precisa de um oriental alto. Pô, povo oriental, altos ainda. Por gentileza, a moda precisa de vocês. Se você disser que é pintudo, eu não vou acreditar mais. Tô brincando. Vamos deixar isso no off. Gente, vai cortar isso. É verdade, esse lance da estatura, né? O japonês, ele não é tão alto na maioria das vezes. 1,75, a média do homem japonês. Eram altos. 1,75, 1,70. Mas o seu pai biológico era alto? Não. E sua mãe? Minha mãe também não, mas meu bisavô... Será que a gente faz um DNAzinho aí? Meu bisavô tinha 1,98 m. Então. Tá aí, ó. De qual lado da sua mãe? Italiano. Do lado italiano mas era italianos alongados. Não costumam ser altos. Também não, Mas quando são varapau. São de uma vez só. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Vamos lá. Então, em 2015, o Leandro Benites, ele estava lançando sua primeira marca na Casa de Criadores e me fez o convite para desfilar. Nisso, meu universo da vida de moda e futebol se encontram novamente. Porque assim, até então, o ano de 2015, ninguém da moda tinha presenciado ou vivenciado algo dos esportes comigo. Até 2015, onde eu reencontrei um grande amigo do futebol modelando. Aquilo para mim foi impactante, porque ele era cheio de tabus e tudo mais, e é uma das pessoas que mais me ensinou sobre moda, sobre grifes, sobre designers. Um pouco da história da moda foi essa pessoa que me ensinou, que veio do esporte, não diretamente da moda. Que interessante. Então, em 2015 eu voltei, não querendo voltar, né? Eu vim para São Paulo trazer uma modelo que eu havia descoberto. Tive essa passagem também como scouter, agente. Então, fazia o trabalho pioneiro de ir lá descobrir no meio da periferia, mas nunca fui a pessoa que andava com cartãozinho. Falava a história, deixava meu contato, se tivesse interesse, ia entrar em contato. A grande maioria das vezes retornavam. Então, nesse ano de 2015, eu trouxe uma modelo para São Paulo, recebi o convite para desfilar, desfilei, reencontrei um grande amigo e fiquei naquela, poxa, já estou aqui em São Paulo, o que eu vou fazer? De Curitiba, lá eu já estava consolidado, já estava com os meus clientes consolidados, trabalhando bem, resolvi me aventurar nesse mundo chamado São Paulo. São Paulo é uma terra de oportunidades, ou você cresce com a cidade ou você é consumido, e isso eu aprendi na minha primeira semana aqui. Então,
fui buscando oportunidades. Acabei trabalhando numa escola de fotografia que trouxe fotógrafos de fora do país, trazia fotógrafos de fora do país para ministrar workshops e cursos. Teve um tempo após eu sair dessa escola de fotografia que me deu a oportunidade de trabalhar com Peter Coulson, Eric Carpa, Danetio, Rebecca Sarai, que são fotógrafos internacionais, sem precisar sair do país. Então eu fui agregando na minha bagagem, como stylist, eu fui agregando e a escola me deixava na função do produtor executivo, de tudo. Então eu tinha que ficar responsável por toda a alocação, translado de alunos e tudo. Inclusive ser babado dos fotógrafos aqui no Brasil. Então saí da escola de fotografia, abri uma plataforma com uma amiga minha que é diretora de arte. A gente ficou 8 meses, trouxemos 2 ou 3 fotógrafos para o Brasil, com a mesma funcionalidade, cada um foi para um lado e desistimos do projeto. Nisso eu fui trabalhar em agências de modelo. Por quê? Porque o mercado não me conhecia. Sabia que eu era um cara legal, gente boa e trabalhava numa escola de fotografia, ponto. Não sabiam que eu era stylist, não sabiam que eu era produtor, não sabiam de nada disso. Enquanto o Paraná já sabia disso tudo. Então fui trabalhar como booker, só que antes de trabalhar para uma agência, eu em conversa com um colega, a gente abriu um office para fazer a gestão de modelos. Então em 2017 eu coloquei mais de 37 modelos iniciando a carreira internacional. Então isso foi um trabalho meu, junto com meu amigo, de construção desses modelos. Vi que ter agência de modelo ou um office de gestão no Brasil é uma dor de cabeça, falei, quer saber, vou ir primeiro conhecer melhor o mercado. Fui trabalhar para outras pessoas. Tive alguns problemas, mas tive muitas coisas positivas, porque graças a ter sentado numa agência de modelo, ter recebido a nomenclatura e a função de booker, eu conheci o mercado. Conheci pessoas, conheci modelos, conheci fotógrafos, diretores, eu fui a campo. Só que eu fui ser a parte chata, né? Porque booker no Brasil fica com o ego lá em cima, um status quo que... Quando ele não casa com a modelo. Quando não casa com a modelo, né? E acha que é rica, enfim. Então eu fui ser vendedor. O booker é um vendedor. Então era chato, eu ligava nas agências de publicidade marcando apontamento, ligava para fotógrafo tentando marcar apontamento, até conseguir fazer minha primeira Vogue. A concorrência, a revista, e isso foi com uma modelo que eu tenho um carinho imenso por ela, que se chama Catarina Guedes, atuante no mercado, uma das maiores modelos brasileiras na atualidade, e trabalhei com outros nomes, Rosa Figueira, Thalita Farrier, e foram modelos que me ensinaram a trabalhar e lidar com a carreira de modelo e a gestão da carreira delas, porque o dono da agência era maluco, não fazia nada, então os contratos acabavam ficando na minha mão. Então eu tinha que fazer a negociação, eu que tinha que ter o contato com a modelo, com a agência de fora, e assim, o inglês precário. Caramba, né? Então eu tive que lidar com diversas situações de dificuldade, até participar de uma São Paulo Fashion Week como booker, que daí ali eu consegui colocar dos 32 modelos que eu apresentei, junto com 28 que apresentamos na temporada, 26 fizeram desfiles. Ali eu falei, opa, eu sou bom nisso. Então eu fui trabalhando como modelos, como booker, conheci melhor o mercado, conheci melhor os clientes, recebi propostas de outras agências, passei por outras agências, até no ano de 2019 eu me estressar com tudo, com essa questão da pressão, da cobrança, de não ter horário. Porque você, quando é booker, o cliente não quer saber se é 3 horas da manhã, muito menos o modelo que está na Ásia e te manda mensagem aqui é 4 horas da manhã, e para ele você está acordado já há muito tempo. Então, devido a isso, priorizando a minha qualidade de vida e minha saúde psicológica, então eu resolvi parar de ser booker. Tive alguns problemas referente a pagamentos com as agências. Então, financeiro, saúde mental, qualidade de vida, foi o que me fez sair desse mercado. Porque eu pesei na balança. Poxa, eu estava deixando de lado o styling, que é uma coisa que eu amo fazer. A produção de moda, a direção, a produção executiva, que são coisas que eu gosto de fazer, eu estava deixando de lado para ter um faturamento menor, só para potencializar pessoas e enriquecer CNPJs que não era o meu. Então, foi assim que o Will conheceu o mercado. Boa parte do mercado eu já havia conhecido na época de modelo, só que era muito novo. E fui reencontrá-los e reconhecê-los novamente. Então eu conheci o mercado, conheci os clientes e me joguei. Não foi fácil. Não foi fácil. Bom, de tudo que você está contando até agora, nada foi fácil, né? Assim,
Sempre foi uma batalha. Nem nascer foi fácil, nasci em Curitiba, em agosto, um mês mais frio do ano na cidade, na hora do almoço. Pô. Não, a gente é forjado no fogo. E eu já fui cancelado por ambos os eventos, tanto quanto a São Paulo Fashion Week. A São Paulo Fashion Week, eu trabalhei como manager de uma agência, eu estava fazendo o brand dela aqui no Brasil, uma agência da Espanha. A agência veio com propostas financeiras maravilhosas. Não, a gente vai patrocinar isso, vai patrocinar aquilo. E foi bem no período que começou a guerra, né, na Ucrânia. E eu estava com modelos ucranianas no Brasil. Nisso eu ordenei a mesa de bookers para que ninguém apresentasse essas modelos no mercado enquanto a documentação delas não estivessem prontas, aptas para trabalhar aqui. Nisso repercutiu, vazou informação que tinha modelos russos, ucranianas no Brasil, veio ONU e tudo mais, deu burburinho. Quando eu vi, o Booker estava apresentando as modelos na temporada de São Paulo Fashion Week. Putz. Sem a documentação correta. Nossa, que treta. Nisso, num belo dia, eu recebo uma ligação da equipe do São Paulo Fashion Week para ir até o Senac Faustolo. Fui até lá. Nisso só estava Paulo Borges, a assessoria de imprensa dele, a assessoria jurídica, o diretor do desfile e o estilista. E assim, eles estavam na razão dele. Eu não vou tirar a razão deles. Eles estavam 100% na razão deles. Não se pode apresentar modelo estrangeiro sem documentação necessária, que é com visto de trabalho correto aqui. Ah, Will, mas elas estavam em período de guerra e blá blá blá. Tudo bem, mas a documentação delas não estava correta. Nisso eu tirei a modelo, pedi desculpa para o Paulo e ali eu percebi que estava sendo cancelado da São Paulo Fashion Week, porque eles estavam bravos. E na razão deles. Porque eu trabalho no mercado já há um tempo, eu entendo esse processual. Nisso fui embora com a modelo, o Booker me pega e vai conversar com jornalistas e começa a falar para um, para outro. Resumindo, meu nome foi parar na mídia em afronto ao Paulo Borges, falando que edições passadas, onde grandes nomes vieram para o Brasil, vieram de forma irregular e desfilaram sem documentação. Então ali eu senti o cancelamento, por falas que não me pertenceram, muitas delas. Então ali eu fui cancelado. Além da São Paulo Fashion Week, de ter sido cancelado no ano de 2022, teve também a Casa de Criadores. Na mesma época? Na mesma época, no mesmo período. Com a mesma história das ucranianas. Com a mesma agência. Não, só que sem a história das ucranianas. Na questão financeira, essa agência se propôs a ser patrocinadora do evento, entrar com uma cota de patrocínio. Pagou um percentual, participou, tudo, a agência fechou, sumiram, e eu não sei como ficou a negociação entre dono de agência e evento. Na edição seguinte, eu como um profissional de moda, entusiasta, que gosto, né? Fui para ver meus amigos e ver o próprio evento. Nisso dou de cara com o diretor do evento. Ele me deu um texto imenso. Passei por uma situação de imenso constrangimento diante a modelos, profissionais do mercado. Se não fosse a minha advogada, eu tinha desistido da moda. Porque ela não foi só uma advogada, ela foi uma amiga. Ela me colocou no eixo, me pontuou tudo certinho. Depois de ficar calmo, porque minha vontade era sair quebrando tudo e xingando tudo e falando tudo. Nisso já entrei em contato com a advogada, ela falou comigo, me acalmou. Nisso ela já começou a falar com o dono da empresa e com o diretor do evento. Passou um tempo, o diretor do evento veio, se retratou, pediu desculpas, expliquei, mas ficou aquela coisa, né? Um peso na relação. Não chegou para vias jurídicas, nada, não? Não sei como foi o procedimento, eu só sei que da minha parte eu ficava cobrando a todo instante que o dono da agência fizesse o pagamento. Uhum. Porque foi o meu nome posto em xeque, né? Foi a minha credibilidade. Aí você voltou às boas, né? Com ambos os eventos. Voltei, mas aí vem eu falo que minha vida, se não fossem as mulheres, não seria nada. Eu tive um burnout por causa disso. Eu fui pesar para 47 quilos. Era começo de 2023, se eu não me engano. Estava em depressão. Nisso a Roberta Marzola me liga para uma reunião. Will, tudo bem? Eu preciso de um assistente. Não sei como que está a tua disponibilidade de data. Sendo que naquela manhã eu tinha acordado e pensado, vou mandar mensagem para 2 pessoas, Doni Ueda e Roberta Marzola.
Se um deles me responder, ótimo, continuo em São Paulo, senão eu vou pegar a mala e cuito indo embora para o sul de novo. Vou desistir da moda. Ali foi o meu limite, onde eu coloquei um limite para mim. Ou vai dar certo ou não vai dar certo. Fui acolhido por Roberta. Nem sequer cheguei a mandar a mensagem para ela, ela entrou em contato comigo, falando que precisava de um assistente, se eu podia encontrá-la no decorrer da semana. Falei que poderia e isso já mudou a chave na minha cabeça. Uma nova esperança, uma nova perspectiva. Pô, tomara que dê certo. Nisso passou uns 30, 40 minutos, Roberta me ligou. Will, hoje tem um evento de uma revista X para agência de modelo tal. Vou aproveitar o evento, como eu tenho uma reunião com Paulo Borges, já tenho uma reunião contigo. Você se importa? Não, Roberta, não me importo. Desliguei o telefone, travei, chorei pra caralho. Porque uma edição anterior eu estava sendo cancelado. Eu ouvi da boca do Paulo Borges palavras assim, dele muito coerente, só que me feriram muito, porque apesar do erro não ter sido meu, eu estava representando uma empresa e as palavras foram direcionadas para mim. Então aquilo me machucou muito. Aceitei essa reunião com a Roberta. Fui na reunião, que era numa festa, acabou que nenhum de nós três entramos nessa festa e fomos para uma padaria. A Roberta olhou para minha cara e falou, Will, eu vou ter uma reunião com o Paulo, você fica tomando teu suco, depois que eu terminar de falar com ele, eu falo contigo, tá bom? Eu, não quer conversar comigo primeiro ou com ele, eu volto depois? Não, você fica. Aí sentou eu, Roberta e Paulo na mesa. Nisso a Roberta foi olhar para o Paulo e falou, Paulo, esse é o Will Piscinini. Ele vai começar a trabalhar comigo. Eu conheço ele. Foi isso. Meu primeiro São Paulo Fashion Week nos bastidores, na direção, junto com a Roberta, foi os 20 anos de João Pimenta. O desfile mais lindo que eu vi. É o assinado pelo Diário Thomas, né? Que foi no Teatro Municipal. É assinado pelo Diário. Foi o desfile mais lindo que eu assisti a nível Brasil, assim. E foi muito emocionante, porque ser a minha primeira etapa, meu primeiro desfile na equipe de direção dentro do São Paulo Fashion Week, para mim era muito importante, sendo que era 20 anos de João Pimenta em um evento logo após o evento que eu fui cancelado, uma edição após. No término do desfile, o Paulo Borges parabenizou toda a equipe e eu junto. Então ali eu percebi que o cancelamento tinha sido rompido, não existia mais dentro do evento. Tanto é que até hoje eu ainda trabalho com Roberta, estou na Fashion Week, nos encontramos em algumas edições. Porque o Paulo é ariano e, como você bem sabe, nós não temos essa coisa de sistematizar longamente. A gente nem lembra o que aconteceu. Não, mas é aquela coisa, foi por causa de uma mulher, a Roberta Marzolo, que por sinal acredito que seja a única mulher diretora de desfiles do Globo. Ela me colocou dentro do evento e o Paulo aceitou, né? Tipo, viu que era não só um entusiasta de moda que queria estar ali dando close. Não, eu trabalho. Eu já estive do lado como booker. Então eu sei o que os diretores, os produtores não gostam. Bookers, ninguém gosta de vocês na sala de desfile, muito menos no backstage. Pô, ficou claro? Ficou claro. Por favor, donos de agência, paguem para os seus bookers vivenciarem uma semana de moda na Europa, acompanhar o modelo e ver que o backstage é muito difícil o acesso. Lá se respeita. Aqui vocês, muitos, não vou falar que a maioria, acabam não respeitando isso. Por quê? Medo que a agência roube modelo de outra agência. Já que é esse o medo, ninguém entra. Muito louco. Simples. Mas você já teve também uma fase, enfim, que você já sofreu até ameaças, né? Já. Isso por causa de uma agência, uma pessoa com a qual eu trabalhei no mercado. Duas, né? Foram duas situações. Só que a primeira situação eu posso abrir o nome, porque, bom, virou escândalo nacional, foi para tabloides e tudo mais, que é o Jocler Turmina. Eu não sei se eu posso falar que eu tive o prazer ou o desprazer de ser braço direito daquela víbora. Assim eu posso resumi-lo, como um grande mentiroso e uma víbora. Então ali eu soube de todos os podres, como ele lidava, como ele enganava as pessoas, quem ele estava aplicando os golpes, porque muitas vezes eu tinha que ser o apaziguador. Tinha que ligar, fazer negociações com as pessoas o qual ele ia recorrer de recursos financeiros. Dentre uma dessas pessoas, ele foi atrás de uma pessoa que é um pouquinho mais da pá virada, né?
Certo dia, tá eu dentro da agência, essa pessoa vem armada para dentro da agência. Uau. Então, armado, ele começou a ameaçar o Jocler. Eu nem sabia quem era essa pessoa. E eu sentado na minha paciência, só entendendo. E observando, o cara pegou e soltou. Porque eu lutei não sei quanto tempo, eu podia te derrubar assim, assim, assado. A hora que ele falou o golpe, eu te derrubaria no Ippon. O Ippon é do judô. Eu já parei, olhei pra cara dele e falei, moço, você é das lutas, né? Olha a luta me salvando. Olhei pra cara dele, eu fiz karatê durante um bom tempo. E o que você tá trabalhando com esse pilantra? Eu não sei, ele paga meu salário. Eu tô aqui trabalhando. O que tá acontecendo? Daí foi a hora que ele foi acalmando, me explicou toda a situação. Em resumo, o Jocler pegou um dinheiro desse cara, não pagou, e esse cara queria o dinheiro dele. Super certo, o Jocler declarou falência e ele foi atrás desse Jocler. Mas não foi nesse ato que eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado depois de uma longa data, quando o Jocler já tinha sumido do mercado, a pandemia passou, ele retornou, ele estava trabalhando numa agência chamada Ato, que nem existe mais essa agência, ela mudou de nome. E lá ele pega e fala, precisamos eliminar 2 pessoas do mercado, uma é o Will Piscinini e outra é fulana de tal, porque eles sabem demais. Aí ele teve a capacidade de pedir esses favores para pessoas da rua. Algumas pessoas, porque esse aí é muito podre. E aquela coisa, como eu te disse, eu sou uma pessoa que venho de periferia. E na rua, todo mundo se comunica. Se você é uma pessoa boa na rua, todo mundo vai saber que você é uma pessoa boa. Não vão querer fazer mal com você. Então, chegou essa informação, onde falaram, não, o Will, você tá louco? O cara mais gente boa que eu já vi. Ajuda a gente aí, a torta e a direita. Ele foi querer pagar um ladrãozinho de celular para me dar uma coça, me ameaçar de morte ou algo do gênero. E através do Jocler, no ano de 2021, eu conheci uma pessoa que veio de Paris, trabalhava numa assessoria uma assessoria aqui em São Paulo, com uma outra pessoa. Nisso, essa outra pessoa, graças ao Jocler, veio me ameaçar de morte também, na porta da minha casa. Então eu fui ameaçado de morte 2 vezes por causa de uma pessoa. Uma foi uma ameaça e a outra nem chegou a ser uma ameaça, virou risos. Cara, mas que loucura. Uma loucura. Em que pé que ficou essa situação depois? Bom, em que pé que ficou? Você nunca mais eu fiz um boletim de não? ocorrência, né? Tá tudo na mão do meu jurídico. Doutora... A minha advogada está cuidando de tudo e o Jocler sumiu. Só que eu trabalhei para ele. Então tem essa questão financeira do trabalho prestado, o qual ele não me pagou, que foi um valor bem elevado. Então eu deixei tudo para minha advogada cuidar. Nisso o Jocler assinou várias confissões de dívida comigo, não pagou, não cumpriu nenhuma, deu golpe nos escritórios jurídicos que estavam cuidando dele. E essa última grande repercussão que teve a nível nacional, por causa da mídia, um escritório jurídico entrou em contato comigo para tentar negociar novamente esses valores e eu só mandei as confissões de dívidas que ele já havia assinado comigo. Eu falei, olha, a partir do momento que houver pagamento parcial, existe negociação. O contato do meu jurídico é esse, pode tratar diretamente. Nunca mais ouvi falar. E sumiu, né, do mercado? Sumiu. Mas de vez em quando ainda aparece em São Paulo tentando enganar uns empresários. Que loucura. Bom, dessa safra toda de pessoas que você descobriu, quem que a gente realmente precisa ficar de olho? Que você fala, puta, é um talento, tanto da música, na passarela, quem que, enfim, a gente... Na música? É. Pô, eu gosto de brasilidades, né? Eu venho consumindo muito rap e tem um moleque chamado Adriel. Ele é de Salvador. Ele participou da edição de 1 ano do meu evento, onde eu fiz uma curadoria e premiei, né? Então teve o primeiro, o segundo colocado. O primeiro colocado eu ia levar para o estúdio, só que não consegui contato, não conseguimos combinar a agenda. E o Ariel, por gosto particular, eu gostei muito mais da música dele, questão de composição, quanto ritmo. E falei para ele, cara, vem cá, eu trabalho com a produtora, posso falar o nome da produtora? Pode, claro. Eu trabalho com a Outlaws, então a Outlaws ela é uma produtora paulista, ela é da Zona Norte, ela é responsável hoje pela carreira de uma grande artista em ascensão, que é a Amabi, que está assinada com a Som Livre, também com o NP do Vocal, que é um outro grande artista que está vindo muito forte, e o novo Bezerra da Silva é deles, o Thiago do Gueto.
Então eu fui e apresentei o Adriel para Outlaws. Então o Adriel ele está desenvolvendo agora esse trabalho junto com a produtora, que para mim é a minha maior aposta em questão de música, porque é uma pessoa que tem uma essência incrível, uma história de vida maravilhosa. As letras dele, apesar de ter a dor, ele não expressa ali diretamente como uma sofrência. Não é uma sofrência, é uma resiliência. Então vem um artista musical de peso. Ele está no projeto Suco de São Paulo, não? Ele foi angariado pelo projeto Suco de São Paulo. Ele não ganhou a premiação. Geralmente o segundo lugar sempre é o quê? Foi o terceiro. Então, mas geralmente sempre são os que... Eu não lembro o nome do artista. Mas você lembra quem ganhou o Big Brother? Não lembro. A Sabrina Sato não ganhou o Big Brother. Não foi o Bambam? Ai, não sei. Bambam? Não sei da Maria Eugênia? Acho que foi, não sei. Eu acho que nem foi o sei único que eu pus assisti. Big Brother, Nossa, Patrícia, tanta coisa. Tem um reality show. Pois é, mas é tipo um reality show. Quem é o RuPaul? Eu também não sei. Né? Mas, tipo, sempre tem alguém que sobressai. Você não sabe quem é o RuPaul? Não, quem ganhou. Quem ganhou. Vários negócios. Mas, o Will, e em Passarela? Poxa, Passarela, já se passaram tantos nomes na minha mão, que eu ajudei tanto no desenvolvimento. Mas hoje a gente tem uma perspectiva de ter uma Giselona por aí? Temos. Não tem? Quem? Temos. Conta. Já passou pelas minhas mãos, né? De modelos em questão de potência, em conseguirem serem grandes assim. Uma é a Catarina Guedes. Essa modelo, o mundo precisa ficar de olho, porque ela traz bem a brasilidade. Outra modelo que eu não tive o contato direto em negociações, mas fui eu que peguei modelo e a agência dela aqui de São Paulo na época, e uma grande agente internacional, e falei: fulano, Liza, essa é fulana, ela é de tal lugar e ela tá com interesse em trabalhar com a Liza, conversem. Essa é a Catarina Guedes. Bonita mesmo. Você pegou o celular para procurar o modelo? Ele tá falando nomes, eu gosto de deixar registrado, porque eu vou pesquisar depois. Liza Moura é outra que eu não tenho o direto ali da negociação, mas eu fui a ponte para os caminhos dela se abrirem. Hoje ela trilha uma carreira de muito sucesso. Tem um modelo masculino que eu tenho um carinho, dois na verdade, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Victor Kuzma. Hoje ele está na Ásia modelando, e o Brian Black, que também está na Ásia. O Brian é um modelo periférico aqui de São Paulo. A agente dele vivia me ligando: Will, por favor, conversa com o Brian, você é uma das poucas pessoas que ele escuta. Eu chamava: vem cá, moleque, tua realidade não é diferente da minha. Will, mas existe um cuidado com esses modelos quando eles saem do Brasil? Deveria ter um cuidado maior. Primeiro deveria preparar o psicológico do modelo. Também, né? Deveria se preparar primeiro o psicológico do modelo para ele enfrentar as coisas lá fora. Mas existem casos e casos, né? Tem modelo que nasce para ser modelo, sabe que é modelo e não precisa nem falar para que os outros digam que é modelo. E o mercado asiático consome. Para mim, assim, é um mercado para você fazer uma temporada, adquirir experiência e ir para outros. Não, voltar não. Brasil, o que a gente tem como consolidado do nosso mercado de moda para a carreira de modelo? Porra, mas hoje a gente tem um número tão grande de publicações no Brasil. Temos números e não temos valores. Eu vou colocar exemplos. Você está falando de... Tá. Para você construir uma carreira. Sim. Eu vou falar, lá no começo de 2000, que é quando eu iniciei, o modelo fazia 1, 2, 3 trabalhos, comprava o seu apartamento. Comprava seu carro, fazia seu pezinho de meia. Hoje, para um modelo conseguir dar entrada no apartamento, precisa-se de muito. Os cachês, tanto de passarela quanto de publicidade, não são equivalentes, não suprem. Mantém o básico. Um ou outro consegue um cachê mais elevado. Então eu vejo isso, o mercado evoluiu bastante, o cachê congelou. Não teve evoluções. Eu não vejo perspectiva de melhorar, até porque se for começar no lance da IA, nem modelo, né? Não, mas tem uma agência de modelos aqui no Brasil que está trabalhando com recurso de IA da imagem dos seus modelos. Eu achei isso inovador. Porque assim, o cliente não tem o valor X para pagar a campanha com o modelo físico. Cara, mas ele vai fazer tudo no IA. Não, mas isso não pode alimentar um banco de dados depois que perde o controle? Alimenta.
Porque que é a mesma coisa da história da voz, né? Você começa a usar a sua voz para fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu vejo a questão do contrato pelo trabalho, né? Então o cliente não está contratando o modelo físico, ele está contratando a imagem digital do modelo. Os caras criam um avatar digital da pessoa. Exato. Né? E ela faz aquela campanha. Só que isso de um jeito ou de outro alimenta o banco do IA. Eu acho também. E esse rosto vai ser usado em algum lugar. Entendeu? Porque tudo que é criado em IA existe. Sim, não saiu do nada, né? Saiu é uma base de dados, né? E aí o lance do jurídico, que ainda não é resolvido, porque, cara, e se você se reconhece numa campanha que foi criada por IA, como é que fica isso? Exato. Acho que não tem leis ainda. São problemas futuros. Mas precisa resolver logo, né? Porque a coisa tá rápida, né? A gente tá vendo aí. Pessoal que tiver essas informações, me manda no DM. Porque eu também acho isso aí um assunto ainda muito delicado para a gente abordar. Eu acho que é interessante, eu acho que a gente não pode negar mais a presença da inteligência artificial, ela está em tudo, mas eu acho muito contestável. Né? Como jornalista, por exemplo, eu fico horrorizada da quantidade de jornalistas que usam a ferramenta para escrever texto. O ser humano vai buscar para você ter noção, sempre, hoje tem uma inteligência artificial para identificar se o texto ou a imagem foram geradas por uma inteligência artificial. Mas acaba sendo uma ferramenta que nos protege do outro lado, porque às vezes olha o cúmulo que chegamos, desenvolver uma tecnologia para identificar se tem uma tecnologia gerada por ela. Essa semana eu vi que até médicos com 95% de acerto. Médico IA, não é médico pessoa, entendeu? Mas a plataforma, ele tem 95% de acerto de uma mulher que descobriu que estava com câncer por causa do ChatGPT? Por causa do ChatGPT. Olha isso. Ela fez fez a foto da pinta, fez a análise, fez isso aqui e descobriu 6 meses antes que aquilo era câncer. Ela chegou aí em vários médicos, todo mundo disse que não, 6 meses depois ela Mas esse é a prerrogativa do erro humano, né? O humano, ele erra. Mas a máquina também falha. Com certeza. Nós deveríamos estar vivendo agora o De Volta para o Futuro, não. Como que é o do Arnold, como que é? O puta que pariu, nós dois lesados, o Exterminador do Futuro. Nós, neste momento, estaríamos agora brigando com as máquinas. As máquinas, mas não, as máquinas ainda não. Se você parar para pensar, por exemplo, a minha mãe, ela faleceu de um câncer de pele, não diagnosticado e assim e tratado de maneira errada. Então assim, o médico teve um erro. Teve um erro, foi uma falta de. Ela vinha tratando uma pinta, aí o médico foi lá e, em vez de tirar com reserva, que é o que deveria ter sido feito, ele foi lá e cauterizou a pinta. E aí ferrou mais ainda. Mas você acha que se agrediu as células, com certeza. Com a tecnologia aplicada, minha mãe teria escapado. Porque o câncer de pele, cara, ele se você pegar ele no início, você tem cura. Depois que deu metástase, acabou. Você não tem mais cura. Não existe essa cura, né? Então a pessoa tem sobrevida. Eu acho que toda a tecnologia ela tem que servir. Exato. Eu também acho. Mas eu acho que quando a gente fica... O problema não é a tecnologia, é como o ser humano utiliza desse recurso. Mas esse é o problema, né? E essa coisa da gente utilizar a imagem gerada por inteligência artificial, a gente gerar... Gente, essa coisa da máquina, da afetividade... E é por isso que eu estou falando, eu acho que a gente também merece um estudo antropológico sobre a sociedade no geral. Né? A gente está muito falho emocionalmente. E aí tem pessoas que conversam com a inteligência artificial romanticamente. Conversa mesmo, Né? E rola um date, rola uma pegação, eu não consegui entender ainda como acontece, mas acontece. Né? Aí você tem agora a história dos robôs, dos humanoides. Isso para mim é um pouco bizarro. Como eu acho a questão do reborn uma coisa ainda... Eu não vou julgar, mas eu ainda acho uma questão muito sensível e que merece um estudo mais apurado sobre o que está acontecendo. Né? Acho que a gente tem várias questões. Vamos falar sobre... Vamos falar do assunto, né? Vamos falar, na verdade, porque eu acho que a gente já passou até do nosso tempo aqui. Né? Vamos falar sobre o nosso momento Fred Mercury. Verdade. Nosso momento Fred Mercury. Vamos lá. Momento Fred. Qual é o seu momento de glória?
Na vida pessoal ou na vida profissional? Aí é o que você acha que é uma sua maior glória. Na vida pessoal eu ainda estou em busca. Então ela ainda eu não aconteceu. Disponível. Só para te Oi, Glória! Eu continuo disponível. Cara, um momento de glória. Eu vou numa coisa mínima que para mim tem um significado muito grande. A primeira vez que eu recebi a minha mãe para passar uns dias comigo e a aloquei em um hotel. E ir buscar ela no quarto dela e falar: mãe, você não precisa arrumar. E ver ela entendendo que ela não precisava servir. Que ela poderia ser servida, né? Aquilo para mim foi o meu maior momento de glória. Poder proporcionar para minha mãe isso. Ai, que lindo. É isso, legal. Gente. Muito bom. Profissionalmente, bom, meu maior momento de glória. Até o momento, né? Até o momento, como modelo, eu vou falar como modelo. Markovic, Fábio, obrigado. Vocês realizaram um sonho meu, então eu desfilei para La Garçonne, tive a oportunidade de desfilar, se não me engano, foram 3 vezes, sendo uma delas com o retorno da marca para São Paulo Fashion Week. Então, assim, o meu retorno de Fashion Week como modelo também foi com a La Garçonne. Então, esse é um momento de glória como modelo, porque eu sempre quis, só que nunca tive a oportunidade, até porque eu havia parado de ser modelo. Mas graças ao Fábio e ao Erkovic, a convite deles, eu tive essa oportunidade. João, espero o teu convite. E a nossa dinamite? A nossa dinamite? É um momento explosivo. Sai o Fredão. O que necessariamente eu falaria no momento dinamite? Detona alguém. Detonar alguém? Pô, com responsabilidade. Polemiza. Polemizar, eu tenho que dar nomes? Não. Pode ser uma história aleatória. É até melhor que nunca dê Pode nome. ser aquela história de um amigo meu? Pode. Olha, deixa-me pensar uma... Aquele encontro incrível que o cara não goza. Você não precisa dar nome. Bom, o momento bomba. Bom, eu não vou dar nome, não vou dar situações, mas houve um caos comigo, que a pessoa estava do outro lado do mundo, fazendo merda. Eu sou uma pessoa que já ajudei muitas pessoas. O bom de ser bom é que ainda assim pessoas praticam bondade com você, falando contigo ou não. Elas não gostam de ver você mal. Então, mediante um comportamento tóxico, errado de uma pessoa do outro lado do mundo, eu consegui me sentir liberto de uma âncora. Eu tinha uma âncora que me prendia e, mediante a bondade de pessoas que me conhecem, que eu tive a farra no passado, obrigado pessoas, então eu consegui me desprender dessa âncora. E tô por aí, tô à deriva. Deriva não, porque deriva é perdido. Não, eu não tô na pista. A deriva é naufragante. Eu não tô na pista, eu tô consciente. Eu tô... Tirou as minhas esperanças, Gu. Aí, ó. Eu tô consciente, eu tô vivendo, tô me encontrando. Eu acho que esse é o meu momento. Eu estou me encontrando. E o momento bomba é esse. Eu conheço muitas pessoas e graças a essas pessoas eu tirei a âncora que estava pesando no meu fluir. E é isso, né? Mente seguiu liberta. O barco. Mente liberta. É isso. Exato. Né? Essa é a história do... Will, muitíssimo obrigada. Já acabou, Jéssica? Infelizmente, porque bater papo com você realmente é uma delícia. É sempre bom conversar com vocês. É muito legal ter uma pessoa do outro lado que tem história, que tem trajetória. Isso realmente é muito legal. Agora eu vou falar uma coisa. Mãe, você não quis que eu fosse cabeleireiro, porque você olhou nos meus olhos e falou: filho, isso é coisa de gay. Trabalho com moda, mãe. Não sou gay, recado não sou dado. Gay. Nada contra, porque a gente ama as gays. Óbvio, as gays, as lésbicas, a diversidade. E respeitamos, não só amamos. Exatamente. Né? Lugar de todo mundo. A gente está numa sociedade que tem lugar para todo mundo. Exato. É muito... Faz a foto dele com o cigarrinho da Vamos fazer essa foto? Vamos. Não, mas ó, deixa eu te falar. Para quem está assistindo
o episódio aqui. A gente queria falar pro pessoal, descer o dedo no like. Por favor. Se tornar membro do canal. Exatamente. E passa seu Instagram, seu arroba. Meu arroba é w.piscinini. Com 2 S. 2 S. E Nini no final, tá? Não Nin. Ni. Como as pessoas fazem na sacanagem da revista, né? Colocam o crédito errado. Pelo menos não colocou piscina. Nossa, eu vi que o crédito estava errado só porque o Gustavo me avisou. Ele falou, mas escuta, não é o Will Piscinini? Eu só vi porque você me falou. Piscine. Bom, pelo menos foi bem perto, né? Normalmente falam piscine. Não que não seja oriunda da mesma família. Mas não é. É provável, porque é tudo... Dos piscin, piscin, passim, piscinine. Piscinine é só no Brasil. Viu, Léo?